Como promessa é dívida, prometemos ler o texto de Joana de Ângeles e, na realidade, veio à memória que esse texto foi escolhido para a primeira palestra que proferimos no Grupo Espírita José Xavier aqui de Três Lagoas, há muitos anos atrás. Foi o início de nossa trajetória, baseado na obra Plenitude de Joana de Ângeles, foi essa palestra, e a obra de Miramês também. O capítulo é o 11, Terapias Alternativas, por Divaldo Pereira Franco. Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique quando enfermo poderá modificar-lhe o quadro orgânico, não, porém, liberá-lo, porquanto, ao primeiro ensejo, ela ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias já vigentes no campo vibratório não reequilibrado. Então, à época, além desta lição, da obra de Miramês, lemos e nunca mais encontramos. Se alguém encontrar, ganhará um prêmio. Pode ser um volume do 4º livro, que curiosamente vai nascer antes do 3º. O Despertar da Consciência, Disciplina Espiritual no Dia a Dia. Ele dizia que quando estamos prontos para trabalhar os nossos próprios tormentos, eles vêm à tona. Mas não é só isso. Vem à tona e, por estar em conexão com os elementos, com os personagens com os quais cometemos os desatinos, caso ainda não tenha se modificado, e se houver modificado, outros da mesma frequência ressurgem para que haja a reconciliação consigo mesmo, com a vida e com as leis. E aí foi como complemento também esta mensagem de Joana de Ângeles, baseada na obra que à época havíamos estudado em sua totalidade. Por isso, só refrisando, sem uma correspondente transformação moral do paciente, de nós que estamos enfermos, principalmente no caso do câncer, então a terapia que se lhe aplique, a terapia que usarmos em nosso favor, ou qualquer médico ou profissional usar em nosso favor, quando estamos enfermos, poderá modificar o nosso quadro orgânico, extirpando tecidos, amputando órgãos ou membros, ou extirpando órgãos. Mas se não modificarmos, vai liberar-nos daquele momento. Mas o psiquismo ainda permanece perturbado, porquanto ao primeiro ensejo, após passar o processo ali, da radioterapia, quimioterapia, a cirurgia e etc., vai ressurgir e facultar manifestação, se no caso o câncer, que nós chamamos de recidência, e ao mesmo tempo de outras manifestações em outros setores do corpo, porque não houve a mudança vibratória, não houve a transformação moral do pensamento, a transformação estrutural do pensamento, a ressignificação dos sentimentos, a disciplina da palavra e a harmonia e o equilíbrio em nosso comportamento, que nós chamamos no câncer de metástase. Na hora falhou aqui o nome. Então vamos para mais uma etapa. Agora, começando com a terapêutica dos passes e o esforço para a transformação do indivíduo. E se todos os seres que estão envolvidos nesta causa pensaram que o que foi falado em relação
a homeopatia, que sem a mudança do paciente não haveria resultados, os resultados esperados. E aqui não é só a mudança do paciente, é a mudança do passista também. Porque se ele não estiver saudável, biologicamente falando, psíquica, emocional, moral e espiritualmente, a energia dele, no caso do câncer, pode ser mais perturbadora do que agregadora no processo curativo. Então, a semelhança da homeopatia, o magnetismo do passe, que quando falamos do magnetismo animal, é a soma da consciência atômica que nós chamamos de fótons, da consciência molecular, na totalidade da célula e a exteriorização do plasma celular, que nós já chamamos também de ectoplasma. É esse magnetismo condutor da energia que vai reconstruir os tecidos e ele próprio vai reordenar, porque ele comporta-se como lei, pois é a energia vital que organiza e mantém a vida em todas as suas expressões, mas ele vai levar os elementos criadores da vida e os mantenedores da vida também. Porque o que nós chamamos de modelo organizador biológico, que é o que nós vamos doar diretamente para o assistido, juntamente com energias intrínsecas ou inerentes ao corpo físico, vai depender do que pensamos, sentimos, falamos e como nós vivemos a nossa vida. Mas sem mais delongas, o sublime viandante, no pensamento de Ramatiz, seremos um mago sideral. Hoje, apenas aprendizes. Amanhã, magos siderais. E quando chegar esse momento, quiçá para você já chegou, você pode criar um órgão novo, você pode criar um tecido novo, células novas, moléculas, átomos e subdivisões, porque você é o autor e construtor do seu destino, por isso, o real artífice, o arquiteto da sua realidade. Relembrando um pouco mais aqui do Espírito, nós vamos perceber que aqui está a superconsciência, o reino de Deus em nós, o centro consciencial no Espírito. E na sua imensa complexidade, segundo Joana de Ângeles, a individualidade, que é o Espírito em si mesmo, manifesta-se através do eu superior. Aqui são os eus superiores, os Cristos internos. Então ela vai manifestar por intermédio desse. Cada um desses Cristos em nós está encarregado de orientar almas ou edificar almas. Então, na sua imensa complexidade, o perispírito do Espírito vai ser o seu Cristo. E por intermédio dele, atuar sobre a mente. Por intermédio dela, na edificação e manifestação pelo perispírito. Por intermédio dele, a edificação e a manutenção do próprio corpo. E cada elemento, desde o átomo primordial aos infracorpúsculos, destes aos corpúsculos atômicos, as estruturas moleculares, celulares, tecidos, órgãos, sistemas e o corpo físico inteiro, todos esses elementos vão ser promovidos para o enriquecimento, a sublimação desses elementos, expandir e iluminar também no processo perispiritual. Porque o perispírito atua, promove, integra e ao mesmo tempo ilumina. Ele expande-se como entidade, ilumina-se gerenciando o físico se promove, torna-se um ser maior. E ele, perispírito em relação à mente, a mesma coisa, a mente vai iluminar-se e expandir os seus departamentos, inteligência, imaginação, memória, desejo e tudo mais,
E as virtudes edificadas na gestão do Espírito, operando por intermédio dos Cristos, a mente, da mente ao perispírito, deste ao corpo, todos crescem porque a própria mente é que edifica a superconsciência. O Espírito, em realidade, é o todo. Aqui é a superconsciência nele, o reino de Deus nele, o âmago dele. Então, todos crescem simultaneamente, porque ele teve o anseio, teve um start, passou para o Cristo, que passou para a mente, que passou para o perispírito, que passou para o corpo, e ao mesmo tempo recebeu como semente de vida um ponto de autoconsciência pura, quer seja da entidade central ou da entidade crística, do Deus interno e do Cristo internos. Esta semente, se for diretamente do Cristo, vai receber as diretrizes também do Deus interno ou o centro consciencial, a superconsciência. Então, se a mente é que compõe a superconsciência gerenciada pelo Cristo, o perispírito é que constrói a mente de baixo para cima no processo ascensional para que ela construa essa superconsciência no espírito. Mas antes foi o corpo físico que edificou o perispírito na linha ascensional, que tudo cresce e evolui. No processo encarnatório é que fraciona-se um ponto de autoconsciência pura daqui ou daqui para gestar uma alma, mas tanto o Espírito quanto o Cristo já gestaram a mente, que é uma emanação do Espírito como um todo, mas gerenciada pelo centro consciencial, e a mente, por ordem dele, gerenciada pelo Cristo, vai gestar um novo perispírito, que vai gestar um novo corpo, e a alma, como semente de luz, nesse terreno estrutural, é que vai interagir, integrar, promover, até tornar-se do tamanho do corpo, passando-se o tamanho dele, gerenciou cada átomo, cada molécula, cada célula, cada tecido, órgão, sistema, chegou no ápice, segue na direção e sublimação do perispírito até chegar no ápice do perispírito. O perispírito é a alma evoluindo até tornar-se uma nova mente. Nesse sentido evolucional, mente esta que vai construir o seu centro consciencial e vai tornar-se, por gerência desse Cristo, um novo ser, como cópia do ser total, com tudo isso, com seu centro consciencial, com seu Cristo interno, com sua mente, com tudo sintetizado nela. Mesmo fazendo parte de um todo maior, ela tem tudo que tem no todo, porque o todo está inteiro na mínima parte. Assim, o sublime viandante, o mago sideral, é o nome real da série. Hoje, a 39ª parte, o último capítulo da obra Fisiologia da Alma, a terapêutica dos passes, ou da bioenergia, e a cooperação do enfermo. Nós vamos perceber que, mais do que os passes, a cooperação do enfermo é essencial na sua cura. Aqui vai ser apenas o auxílio baseado em sua transformação. Antes eu pensava que eram os passes que poderiam desentulhar a mente. E à semelhança do que Bezerra de Menezes dissera-nos noutro momento, que deveríamos desentulhar a mente, e ele próprio dissera à época que não tem como eles, espíritos de alta hierarquia, baixar a sua vibração para ir lá no interior de uma célula cancerígena reprogramá-la. Seria muito sofrido e não seria permitido pela lei. Somente quem criou a situação pode fazê-lo. Nós vamos ver isso em detalhes no decorrer da aula. Mas antes, vamos relembrar hoje somente um tópico com 2 perguntas. E lembrando
que só desse capítulo deve ser umas 7 aulas. Mais ou menos por aí. Pode ser mais ou menos. Então vamos com 2 perguntas por aula. Relembrando o já dito na aula anterior, o câncer não é prova determinantemente expiativa. Pode ser, mas não é determinante. Para se liquidarem culpas pretéritas. Pode ser por nossa livre escolha e transformação, nós vamos fazer isso, sem passar pelo câncer. Então, ele é apenas uma fase do processo sideral para o espírito expurgar os seus venenos. Então, ele é um mecanismo que, se ele não conseguir por escolha, por transformação própria, é um mecanismo por intermédio da evolução e do progresso sideral, cósmico, tem lá esse mecanismo que, se eu não fizer de um modo, eu posso tê-lo como o último recurso. Se eu não fizer por amor, eu vou tê-lo como um mecanismo da dor para fazer o ajuste. Se não fizermos, vai nos tornar seres desventurados no mundo espiritual, no além, porque vamos continuar sofrendo as consequências dos nossos desatinos. O fatalismo, nesse caso, é um só, ou seja, aquilo que jamais escaparemos. Então, o fatalismo, nesse caso, de expurgação dos nossos tormentos, de sublimação desse energismo perturbador, é um só. Qual? A necessidade de se proceder à limpeza do perispírito, drenando esse morbo deletério que lá foi acumulado, pelo prejuízo que damos aos outros, pela magia mental, verbal, antifraterna, bruxaria e magia negra, um tipo de tóxico específico elaborado nos momentos de desequilíbrios espirituais. Maledicência, maldade, mentira, calúnia, difamação e tudo mais. Então, desde que se pudesse efetuar essa drenação sem qualquer sofrimento, que seria por nossa livre escolha de transformação estrutural do pensar, sentir, falar e agir, não haveria por parte de Deus qualquer propósito de impor a dor como castigo pelas faltas cometidas anteriormente. Porque tudo que ele deseja é a mudança. Saulo cometeu certos desatinos perante a lei divina. Perante a lei dos homens estava tudo certo. Ele não precisou ser punido. Passou por verdadeiros tormentos por defender a causa crística, que são vestibulares divinos, são provas redentoras. Mas ninguém o culpou do seu passado. Tudo que ele precisava era corrigir suas veredas, mudar o seu modo de ser e de viver e de ser. Entretanto, dentro do cientificismo, esse cientificismo, quem assim se manifesta, pensa que é o dono da verdade. Veja, cientificismo é a doutrina filosófica que afirma ser a ciência superior a qualquer outro saber ou conhecimento usado para compreender a realidade. E é totalmente inverossímil, ou inverossímil, para ser exato. Então, é totalmente uma inverdade. Então, por não compreender a lei do karma, que só existe um meio a ser empregado. Para ele, só existe um meio a ser empregado por não compreender que tem o meio da transformação do paciente. Por isso, provoca o sofrimento na descida das toxinas perispirituais para a carne. Se eles estudarem isso, vai perceber somente esse meio, se ficar nesta temática. Ou pensar que são os alimentos, que são seres do mundo exterior que vai causar o câncer. Não sabe que ele vem de dentro. Ele pode ser transformado dentro pela ação mental, emotiva, a sua transformação estrutural, e não precisa ser drenado para cá. Mas quando não sabem, pensa que, se assim estudam,
que somente por esse mecanismo será resolvida a situação, e quando não sabe nem disso, quer extrair, por meio da extirpação, da cauterização, da amputação de membros e etc., da extirpação de órgãos e tecidos, o único recurso que está tendo para a drenagem, por desconhecer esse mecanismo mais profundo. Isso feito, tome água, tome ar, respire em fundo. É hora de mais um mergulho. Então, a terapêutica dos passes e a cooperação do enfermo, parte 1. Em face de os espíritos de vossa esfera conhecerem a origem do câncer da maioria da humanidade, supomos que eles também saberão qual o meio mais eficiente para se curar esse flagelo. É assim? Veremos. Embora a humanidade terrena considere o câncer como um flagelo terrível, a técnica sideral só o tem na conta de um efeito especial, um meio especial, porque não existe efeito sem causa, um efeito especial no processo de expurgação do tipo de tóxico aderido ao perispírito e que se elabora principalmente pelos atos que trazem prejuízos ao próximo. E quem é o próximo? A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis. Está sendo convidada para dar forma ao nosso pensamento. É benévolo ou malévolo? Começa aí o prejuízo ao próximo. Mas antes desta matéria mental, eu posso arrebanhar uma porção de fluidos, o fluido cósmico ou universal, para edificá-la. E o que eu estou fazendo nesta matéria quintessenciada? Gravando nela os meus valores ou os meus tormentos. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 14. Eu vou gravar nesses fluidos os meus vícios físicos e morais ou as minhas virtudes. São os meus semelhantes, meus próximos. Mas se não for de lá, se eu pegar no Akasha, no centro da vida maior, os parâmetros para a construção desse próprio fluido. Lá tem as informações e a matéria-prima, que é o espírito como matéria-prima do cosmos. Mas se eu não quiser pegar aqui, eu quero buscar a matéria-prima na fonte, antes da edificação desse centro. O amor, como a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E esses seres inocentes pode transformar-se no amor de fato ou no ódio, a partir dessa nascente, de acordo com a conformação que eu vou dar a esses seres na edificação das moléculas primitivas de amor ou de tormentos. Por isso, a criação divina é perfeita. As leis são perfeitas. Só existe o bem. O mal é a ignorância ou a ausência do bem. Deus nunca criou o mal, não criou a dor, não criou sofrimentos. Nós criamos o mecanismo da dor. Nós criamos os nossos próprios sofrimentos e tormentos. Ele não criou doenças de espécie alguma, repetimos. Então, esse próximo que nós estamos dando prejuízo é tudo o que existe na criação. Então, embora a humanidade terrena considere o câncer como um flagelo terrível, a técnica sideral só o tem em conta de um efeito especial para essa drenagem do morbo deletério, o resultado do prejuízo que demos ao próximo. Então, nesse processo de
expurgação desse morbo, desse tóxico que foi aderido ao perispírito, que foi elaborado principalmente pelos atos que trouxeram prejuízos aos nossos semelhantes do micro ao macrocosmo. Convém refletir-lhes que, quando o médico opta pela cauterização de qualquer ferida maligna, não o faz para atormentar o seu paciente, mas apenas lança mão do recurso drástico mais eficiente e que, no momento, pode curá-lo da infecção perigosa. Então, para esta visão cientificista da medicina, mais do que científica, então convém refletirmos. Então, quando o profissional da medicina opta pela cauterização, que pode ser pela radioterapia, pode ser a cauterização com ferro quente mesmo, que nós sabemos disso. Então, de qualquer ferida maligna, tumor maligno, a cauterização, a extirpação daquele grupo de tecido e tudo que você já sabe das cirurgias. Então, ele não o faz para atormentar o paciente, ele quer salvar o paciente porque ele pensa que aquela infecção é que vai matá-lo. Mas apenas lança mão do recurso drástico, que é o que ele tem para o momento, o mais eficiente e que no momento pode curar aquela infecção perigosa. É o que ele sabe para aquele momento. Ele não estudou o modelo organizador biológico como o Dr. Hernani Guimarães Andrade estudara com maestria, como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira o faz com maestria, como o Dr. Paulo César Frutuoso, como o Dr. Jonas Moura de Araújo e vários outros luminares estão estudando. Ele não sabe disso, então ele vai lançar mão ao que ele tem de melhor para corrigir o efeito que ele está vendo, por não saber que se o paciente mudar a causa, o efeito desaparece. Ele deveria investir na mudança estrutural do pensamento do paciente, dos seus sentimentos, palavras e atitudes, para a correção de fato, né, da causa da doença e cessar, então, a manifestação infecciosa. Então, o câncer deverá ir desaparecendo à medida que a humanidade também reduzir a cota de energias malignas que ainda lhe circula no perispírito, que é da magia verbal, mental, antifraterna, bruxaria, magia negra. E, dentro desses 5 pilares, inveja, maldade, mentira, maledicência, calúnia, difamação e tudo isso, todos os prejuízos que nós dermos a esses próximos que fazem parte de nossa constituição e também que nós convivemos no entorno. Então, esse câncer, como instrumento especial para a drenagem desse morbo deletério, deverá ir desaparecendo ou deverá desaparecer à medida que a humanidade também reduzir a cota das energias malignas. Mudar da maldade para a bondade, da maledicência para a benevolência e assim por diante. Que ainda lhe circula no perispírito por essas atitudes grotescas e às vezes desintegradoras da sua própria personalidade. Porque morre-se o corpo físico, se não mudarmos o comportamento, continuaremos cancerosos, mataremos também o nosso perispírito se continuar o prejuízo aos nossos semelhantes. E agora não perseguimos mais aqui com a difamação, com a calúnia, com a vingança e tudo mais, vamos continuar como obsessores perseguindo por lá até a gente perder a forma perispiritual. Morre também o perispírito. Continuamos ainda perturbadinho, deforma-se também a mente. E voltaremos a um ponto primário, aquele de autoconsciência pura ficou
como se enclausulado, e aquele minúsculo ponto, quase do tamanho de um vírus, chamado ovoide. E nós vamos recomeçar o percurso de milênios sem conta para recuperar a forma mental, perispiritual, para, por fim, reconstruir a forma orgânica. Se os espíritos desencarnados pudessem sugerir alguns meios eficientes para o homem obstar a descida do morbo que lhe provoca o câncer, obstar para interromper. Isso seria revelação extemporânea, fora do tempo e nociva, porque a verdade fora de época é pior do que a mentira. Uma vez que sua cura definitiva depende da drenação de todo o tóxico existente no perispírito e não do prematuro e insensato represamento, que é o que se está fazendo atualmente, é represar o morbo sem modificar o paciente. Então, se os espíritos desencarnados, Ramatiz, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos e outros, pudessem sugerir alguns meios eficientes para o homem obstar, para o homem interromper a descida desse morbo deletério que provoca o câncer, se eles pudessem fazer isso hoje e criasse lá uma técnica, um meio, isso seria uma revelação fora de época, mais nociva do que benéfica, uma vez que a sua cura definitiva, a cura definitiva do paciente depende da drenação de todo o tóxico existente no perispírito e não do prematuro e insensato represamento, extirpando a parte física ou até usando outros meios que nós vamos mostrar na sequência para fazê-lo. Mas eles vão dar a receitinha, mesmo sendo extemporânea, como técnica, mas vai dar o meio exato para que isso se dê. Aí já está. A única terapia, única, não tem outra. Então, a única terapia presentemente aconselhada e que não auxiliará, e que então auxiliará, vou ler de novo, a única terapia presentemente aconselhada e que então auxiliará a medicina para o mais breve êxito, insistimos em repetir-vos. Agora anota e coloca na porta da geladeira, no espelho do banheiro, em todos os lugares. Então a única terapia, ele insiste, porque já falou várias vezes, é a cristificação do homem e o seu devotamento incondicional ao Evangelho de Jesus, com a consequente sublimação do espírito enodado. Nódoa é quando você que conhece mangaba, aquela frutinha que tem leite, se pegar na sua roupa, às vezes não sai mais aquela mancha, é uma nódoa. Então ele está enodado, ele está manchado o seu universo perispiritual. Então, repetindo, a única terapia presentemente aconselhada e que então auxiliará fantasticamente a medicina para o mais breve êxito, se a medicina buscar esse êxito, insistimos em repetir-vos. Anote aí, printa a tela e coloque lá. É a cristificação do homem e o seu devotamento incondicional ao Evangelho de Jesus. Pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como ele viveu. Com a consequente sublimação do espírito enodado. Sublimando o espírito, sublima-se a mente, que sublima o perispírito e cura o corpo. E vale lembrar o que chamamos de sublimação, não é extirpação, não é expulsão, não é isso. É a transmutação do energismo, dessa nódoa, desse morbo deletério. É a sublimação, não é extirpação, não é expulsão,
não é desintegração, é sublimar, é inverter a polaridade do elemental que era criador, transformou-se em destruidor, voltar ao seu estado de origem, e nós vamos ver como faremos isso na sequência. O elemental subvertido, e agora tornou-se canceroso, é tão rude e primitivo que a sua natureza inóspita foge à ação espiritual direta das entidades mais elevadas, que poderiam intervir com êxito na cura, pois elas não conseguem o abaixamento vibratório suficiente para poder atuar no nível da formação cancerígena. A lei não permite. Seria muito sofrido para elas. Então, o elemental que foi subvertido era um elemental que gerenciava um elétron, que gerava os fótons para a criação da vida. E ele foi transformado de criador para destruidor. Agora, ele tornou-se o morbo deletério no perispírito, que ao ser drenado para o corpo físico vai receber o nome de câncer. Ou a estrutura dos tecidos que fora preparado no físico, recebendo esse elemental canceroso, vai receber o nome de célula cancerígena. Então, ele é tão rude e primitivo, porque foi pervertido pela maldade, maledicência e tudo aquilo que já falamos, e que a sua natureza inóspita, a sua estrutura, na sua totalidade, foge à ação espiritual direta das entidades mais elevadas. Direta, mas podem agir indiretamente. Que poderiam intervir com êxito na cura, se tivesse de acordo com a permissão das leis. Pois elas não conseguem. O não conseguem, você pode hoje fazer uma releitura. Não é permitido. Porque só desce quem subiu. E se tudo é amor, é apenas um ser enfermo. E Jesus desceu para os enfermos. Então elas não conseguem o rebaixamento vibratório suficiente, porque é muito sofrido. Praticamente naquela descida ela perderia a forma angélica e, quiçá, ficaria aprisionada nesses labirintos. Ela não consegue ser o suficiente para poder atuar no nível da formação cancerígena. Por isso, que convida e estimula o paciente a fazer isso, descer lá no seu abismo, porque foi ele que criou, reformular, ressignificar, é um fenômeno analisável em suas causas, e lá nas causas, corrigir o desenvolvimento novo e controlar os movimentos, e quando voltar à superfície estará curado. O câncer ainda é imune às intervenções terapêuticas exógenas que vêm de fora, quer seja dos espíritos ou da medicina em suas múltiplas frequências. E só o próprio paciente é que poderá modificá-lo na sua natureza agressiva. Perceberam? Então, sem chance. Foi esse decreto que recebemos da espiritualidade, que nós estávamos desenganados espiritualmente também, porque eles não poderiam fazer nada por nós. A medicina humana não podia, e eles também, porque quem criou fui eu, e somente eu poderia modificar. Acha-se tão intimamente aderido à contextura perispiritual que, já o dissemos, embora seja amputado um dedo canceroso, esse elemental movimenta-se novamente pelo molde etérico do modelo organizador biológico e depois baixa, infeccionando a mão. E em seguida o antebraço. E, finalmente, o braço,
amputou o braço, transferindo-se depois de um foco primitivo para outro adjacente, para as imediações ou distante do braço para o fígado, por exemplo, até minar fatalmente todo o organismo e acontecer a morte, se não houver a mudança do interessado. Então, o câncer ainda é imune às intervenções terapêuticas exógenas, quer sejam humanas ou divinas, porque toda assistência espiritual, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, para ser mais exato, o instrutor Alexandre, alivia o exterior. A cura interior, somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode alcançar a cura definitiva. Então é só o próprio paciente que poderá modificá-lo em sua natureza agressiva de mentira para a verdade, de maldade para a bondade, de maledicência para a benevolência e assim por diante. Da magia antifraterna, que é o que nós chamamos de desunião para a união, da dúvida para a fé, da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança e assim por diante. Acha-se tão intimamente aderido à contextura perispiritual porque tornou-se um com ela, na repetição do pensamento que começou na mente o seu projeto de construção e de finalização. E agora, por ser o veículo de expressão da mente, ela vai alterar a sua estrutura. Então, já o dissemos que assim é. Embora seja amputado um dedo canceroso, eu já disse isso, nós já falamos em aulas anteriores, esse elemental que foi pervertido vai movimentar-se novamente pelo molde etérico, que cortou o dedo físico, permaneceu o câncer no perispírito, porque é lá que ele está. E depois ele vai baixar-se de novo. Ele vai ser drenado para cá por algum outro órgão. Então ele vai infeccionar agora a mão. Primeiro um dedo, o tecido adjacente é a mão. E em seguida o antebraço. Depois o braço. E finalmente o braço, transferindo-se depois de um foco primitivo que começou no dedo para outro membro adjacente, agora que terminou no braço. Outro membro pode ser o outro braço, mas pode ser aqui já a estrutura mais próxima aqui no tórax, pode ser pulmão, fígado, etc., estômago, esôfago, o câncer esofágico e assim por diante. Então, primitivo, outro adjacente, mais próximo ou distante. Pode adentrar na estrutura óssea, por exemplo, até minar fatalmente todo o organismo e às vezes nós perdermos o corpo e continuarmos canceroso se não houve a mudança real. É o seu portador, portanto, quem deverá expurgá-lo de sua circulação, ficando o corpo físico condenado a servir de condensador do tóxico e devolver ao seio da terra a energia subvertida que foi depreciada no mau uso e pela imprudência do espírito enfermo. Percebem que até agora, em todo o nosso trajeto de 39 aulas, me parece que a partir da 15, todas a respeito diretamente do câncer, mas desde o início a intenção foi essa, que está o ápice da situação e também é o capítulo final, mas essa aula em especial. Então é o seu portador, eu, você, cada um de nós. Portanto, que deveremos expurgá-lo por nós, por intermédio da circulação perispírito-corpo, ficando o corpo, no caso,
corpo físico condenado a servir de condensador desse tóxico. Vai trazer para cá e condensar aqui. Mas não é só condensar aqui. Aí, pelo mecanismo da dor, eu mudo da maledicência para a benevolência, da mentira para a verdade, sentindo a dor. Porque se não houver essa mudança, se houver revolta, fica pior. Aí é que a coisa pega. A gente morre mais rápido e não acontece nada de positivo. E nós vamos devolver, se houver a mudança real, ao seio da terra. É onde nós pedimos, tire o sapato, pise no chão. A cura do câncer acontece fantasticamente quando colocamos o pé no chão, abraçamos uma árvore, tomamos um banho de sol, fazendo a água solarizada nós, não deixando que o sol faça por nós. A água do banho, a alimentação, a música, tudo isso vai ajudar a dissolver, a sublimar, e o que não quiser modificar-se conosco é devolvido ao seio da terra, essa energia subvertida que vai reciclar-se por um trajeto de reordenação da sua estrutura, que ela foi depreciada por nós. Houve um mau uso pela nossa imprudência, e nos tornamos enfermos. Então esses mecanismos existem, mas somente irá para a Terra quem comigo não se ajuntar e desejar ser sublimado e reintegrado à nossa estrutura consciencial. Digo reintegrado porque após pervertido, ele não mais nos obedece. Seria inútil, pois, qualquer intervenção precipitada e inoportuna em que se procurasse extinguir primeiro a doença sem curar o doente que, uma vez livre da carga mórbida, não só passaria a elaborar novo veneno na contextura delicada de seu perispírito, porque não mudaria o comportamento, como ainda não se preocuparia com o controle dos seus pensamentos e emoções, dada a facilidade com que os espíritos o livraria de qualquer sofrimento posterior. Então, ele foi curado sem modificar-se, e fala, moleza, então vou continuar tudo do mesmo jeito, eles vão fazer tudo de novo. E não é bem assim que acontece por parte da espiritualidade. Então seria inútil, pois qualquer intervenção precipitada e inoportuna, extirpando o órgão, o tecido ou amputando membros, em que se procurasse extinguir primeiro a doença, por meio dessas terapêuticas, sem curar o doente, que seria aqui, porque não existe doenças, existem doentes. Primeiro cura-se o doente, depois, naturalmente, se as células morrem a cada segundo 100 milhões em média, segundo a ciência, conforme a mudança, as que nascem saudáveis. Se em 20 dias, mais ou menos, todo o energismo do corpo, segundo a espiritualidade, segundo Camille Flammarion, se renova, e nós podemos criar órgãos novos com a mentalização, ou, segundo a ciência acadêmica, 52 semanas, quase a totalidade, 53 semanas, toda a energia do corpo teria se renovado. Então, 1 ano e 1 semana. Mas sem curar o doente, não há renovação, porque vai multiplicar-se as células, morrer e renascer com o mesmo formato e às vezes com mais rebeldia. Uma vez livre da carga mórbida, porque a medicina acadêmica ou espiritual o livrou da situação, não só passaria a elaborar novo veneno na contextura delicada do seu perispírito, continuando com os mesmos tormentos mentais, emocionais, morais e espirituais, e até os vícios físicos, como ainda
Além de fazer isso, não se preocuparia com o controle de seus pensamentos, de suas emoções, porque sabe que ele estraga e alguém conserta, porque foi o que eu fiz durante anos. Mais de 400 cirurgias espirituais, sem falar da assistência acadêmica, que me foi dado por outros meios, de até 25 doses por dia de medicação que tomávamos. Então, dada a facilidade com que me assistiram, que me livraram da situação do sofrimento, eu vou pensar que assim eu pensava, não modificava, e chegou o momento que eu fui desenganado pela ciência espiritual, pela medicina espiritual também. Demais, desde que o homem não se conforma em renunciar ao mundo profano e aderir absolutamente ao reino do Cristo, e ainda se aflige pelos desejos ardentes, cultuando o reino ilusório de Maya, do ego, seria inútil qualquer processo intervencional dos espíritos, pois, mesmo que de início houvesse resultado satisfatório, a aparente cura, o ex-canceroso não tardaria em eleger-se novamente a mesma doença do câncer, e às vezes mais agressiva ainda, porque existe mais de 400 moldes, modelos ou 400 tipos de câncer. 400 tipos de manifestação seria, mais de 400 manifestações cancerinas seria a palavra mais exata. Então, além disso, desde que o homem não se conforme, não aceite a renunciar o mundo profano, o mundo das ilusões, dos vícios morais, físicos, etc., a vida puramente material, sem a presença espiritual, sem a transformação espiritual, e aderir absolutamente, como já foi dito, o reino do Cristo, a mudança moral e espiritual em espírito verdadeiro. E se além de não conformar, não fizer isso, ainda se afligir pelos desejos ardentes das ilusões, cultuando o reino ilusório de Maya, a luxúria e de várias outras situações, aqui baseado no filme O Pequeno Buda. Nós vamos ver essas ilusões de Maya. Assista o filme lá, O Pequeno Buda, está de grátis para você no YouTube, e você vai ver ele enfrentando o ego, chamado também de Maya. Tem outras significações, mas ele quer dizer exatamente isso. Aí vai falar da gula, da luxúria, dos 7 pecados capitais, como alguém gosta de dizer. Então seria inútil qualquer processo intervencional dos espíritos se não mudarmos essa estrutura de ilusão para a construção de uma nova realidade à luz dos ensinamentos do Cristo. Seria uma ilusão, seria inútil, pois de início haveria o resultado satisfatório. Houve o alívio psicoemocional, por exemplo, porque a intervenção espiritual é mais lá do que cá, às vezes cá também. E o ex-canceroso, o ex-enfermo, não tardaria a eleger novamente a mesma doença, porque não mudou a estrutura do pensar, sentir, do falar e do agir. Terminou-se a primeira pergunta, vamos para a segunda e última. Uma vez que não é possível aos espíritos desencarnados indicarem um remédio infalível para a cura do câncer kármico, remédio. O meio ele já indicou. Agora, remédio infalível, não. Quais serão os recursos apropriados de que poderiam servir-se os cancerosos que precisam drenar
implacavelmente o tóxico de seu perispírito. Já que não tem um remédio, já não tem uma mágica, então qual o meio? Já falou, mas ele insiste na questão. Como a solução radical só poderia ser concretizada pela expulsão total da substância nociva aderida ao perispírito, e expulsão aqui entende-se a sublimação ou a mudança do indivíduo que vai devolvê-lo à natureza, não expulsar pura e simplesmente. A cura mais breve implicaria ainda no apressamento da própria enfermidade, a drenagem total do morbo, ou seja, num expurgo mais intenso dos venenos existentes. E aí? Então, com a solução radical só poderia ser concretizada pela expulsão, a sublimação, a devolução do elemento à natureza, da total substância nociva que foi aderida ao perispírito. Virtude oposta. Criei esse morbo pela mentira? Verdade. Foi criado pela maledicência? Benevolência. Pela maldade? Bondade e assim por diante, como já falamos. Por esse meio intensivo nós podemos fazer isso. Então, a cura mais breve implicaria ainda no apressamento, a gente acelerar esse processo ainda. Uma atenção, intenção de mudança, atenção, estado de presença e intensidade nesse processo de transformação da própria enfermidade, porque só vai curar-se drasticamente se eu mudar drasticamente o meu comportamento. O jejum de maldade, de mentira e etc. Ou seja, num expurgo mais intenso dos venenos existentes. Vamos ver se ele oferece meios para esse expurgo mais intenso dos venenos existentes, sem essa transformação estrutural que estamos falando. Isso levaria também ao mais breve desenlace, se tiver um processo sem a mudança do paciente. Então, o corpo vai drenar pela dor, pelo mecanismo, só que ele vai morrer mais rápido e, em muitos casos, isso acontece. Opta-se por esse meio, espiritualmente falando, e o desencarne acontece com uma semana que o câncer aparece e assim por diante. Então, isso levaria também ao mais breve desenlace, só que aí, vírgula, salvo se o enfermo pudesse despertar em tempo suas energias angélicas em socorro de sua urgente purificação. Então tem um jeito, mas sempre nós é que temos que fazer. Vou ler de carreirinha aqui, mas sem explicação e vou para lá. Como a solução radical só poderia ser concretizada pela expulsão total da substância nociva aderida ao perispírito, a cura mais breve implicaria ainda no apressamento da própria enfermidade, ou seja, no expurgo mais intenso dos venenos existentes. E isso levaria também ao mais breve desenlace, se não tiver como proposta a mudança, salvo se o enfermo pudesse despertar, e ele sempre pode, se ele quiser, tudo é possível àquele que crê e ama. Se ele pudesse despertar, nada é impossível no mundo mental. Se ele pudesse despertar em tempo suas energias angélicas em socorro de sua urgente purificação. Porque se ele não despertar, não fizer isso aqui, ele vai ter que fazer lá, e é mais sofrido do que cá. Aqui a dor é localizada, lá a dor é geral. E voltará, quiçá, ainda canceroso se tornar-se rebelde por lá. Por isso, se é aqui que está acontecendo a oportunidade, vamos fazer o dever de casa o mais rapidamente possível.
Meios para aliviar sem resolver. Os pajés de certas tribos africanas conseguiam, por vezes, estacionar o avanço do elemental cancerígeno. Estacionou, não resolveu. Do perispírito para a carne. Então, parou ele lá. Não houve a drenagem. Não houve a mudança do paciente. É só empurrando com a barriga, como nós falamos no popular. Então, eles faziam isso. Mais um pouquinho ainda. Eles faziam isso através de exorcismos e trabalhos de magia curativa. O exorcismo é a expulsão dos elementos, mas não houve a mudança, atrai-se outros, que o atacam diretamente no seu campo magnético primário, lá onde nós vimos que as entidades de alta hierarquia não conseguiam chegar. Mas por esses mecanismos mais densos chegariam. Agora, veja o diferencial, que às vezes nós já vimos o Divaldo fazer isso, e outros mestres também o fizeram na tentativa de auxiliar os seus discípulos. Na Índia, em alguns casos, a lei divina permite, os yogis aliviavam a carga cancerígena de seus discípulos aplicando-lhes intenso tratamento magnético ou absorvendo-lhes algo do elemental irritado, volatizando-o por meio astral, trazendo para si, como fazem os benzedores, puxando para si e depois fazendo a drenagem, a sublimação. Mas não houve a mudança do interessado. Então é um sacrifício, às vezes válido, no caso do que o Divaldo fez com o jovem afrodescendente. Puxou, segundo Joana de Ângeles, ou intuído por ela, para o seu corpo, esse morbo, mas tinha para ele tarefas espirituais para a propagação da mensagem do Cristo, que se ele fizesse, aí ele transformaria. Então ele ficou livre daquele morbo que o tiraria a vida naquele momento, para a transformação do seu psiquismo por intermédio das tarefas que fora ofertada a ele. Nesse sentido é válido. Então os pajés de certas tribos africanas conseguiam, por vezes, não todas as vezes, estacionar o avanço do elemental cancerígeno do perispírito para a carne. Como eles faziam isso? Através do exorcismo, de exorcismos, porque são espíritos, são entidades que se tornaram, e trabalhos de magia curativa, que é a ressignificação do próprio elemental desse morbo deletério. E esses energismos, esses exorcismos, essa magia curativa, que o atacavam diretamente no seu campo magnético primário, lá na causa mental emotiva, lá no campo primário onde ele foi pervertido. Então esses pajés africanos faziam isso. Já na Índia, em alguns casos, os yogis aliviavam a carga cancerígena dos seus discípulos, aplicando-lhes intenso tratamento magnético, até aqui uma técnica, quer dizer, a essência de sua consciência mais sutil, nesse magnetismo que vai interferir na gerência desses elementos, que é a consciência dos seus átomos, moléculas, células e etc., ou absorvendo-lhes algo do elemental irritado, trazendo para si, volatizando do meio astral. Tira ele do meio astral do discípulo, traz para o seu campo e faz a ressignificação daquele elemental. Mas ficou ainda a causa. Se o discípulo modificar o seu comportamento, com certeza ele sara pela sua modificação. Como foi feito lá no caso do Divaldo com o jovem. Não vos é estranho o caso de alguns médiuns ou passistas curadores, no nosso caso aí muitas vezes,
Depois de aplicarem os seus passes, revelam-se assediados pelos mesmos sintomas que aliviaram dos enfermos sobre o fenômeno da absorvência magnética. Aí os passistas não querem estudar e querem resolver o problema dos outros. E não sabem desses detalhes. E a coisa não está nem começando para o lado deles ainda. Só um pequeno alerta. Não vos é estranho o caso de alguns médiuns ou passistas curadores que, depois de aplicarem os seus passes, revelam-se assediados pelos mesmos sintomas que aliviaram dos enfermos sobre o fenômeno da absorvência magnética. Eu tenho no meu próprio lar, a minha companheira é uma esponjinha, tanto das entidades desencarnadas quanto dos encarnados. E para convencê-la que não é dela, dá um trabalhão. Porque pensa que é, a gente pensa que aquelas ideias são nossas e são todas boas. Por isso, essa seriedade desse alerta para nós, e depois que eu tomei consciência disso, eu ajudo a pessoa a curar-se, baseado nas minhas experiências, no meu exemplo. Mas evito o extremo aplicar passe em alguém, e hoje o faço enviando luzes do meu universo, da espiritualidade que se soma, da natureza que agrega, para o universo do outro, não trazendo as trevas do universo do outro para o meu. Isso estamos aprendendo a fazer. Então, algumas substâncias radioativas absorventes podem ser úteis para contemporizar a disseminação cancerosa. Podem ser úteis para contemporizar a disseminação cancerosa, porque projetam para o interior da organização perispiritual certo quanto energético que volatiza parte do elemento tosco através da cura do próprio enfermo. Então nós vamos fazer isso de nossa parte, mas o enfermo precisa fazer a dele. Então algumas substâncias radioativas absorventes, tanto do nosso universo, porque estas substâncias nós vimos na homeopatia e temos também no passe, mas as radioativas da matéria, como a radioterapia e etc., não conseguem fazer isso. Então elas podem ser úteis para contemporizar a disseminação cancerosa, para frear a situação. Porque projetam para o interior da organização perispiritual certo quanto. A medicina acadêmica não faz isso, atingir o perispírito. Então, certo quanto energético da energia moral e espiritual e do magnetismo animal do passista, por exemplo, do terapeuta, que com a intenção de volatizar, de sublimar, de ressignificar esse elemental. Então, parte desse elemento tosco, desse elemental que foi subvertido, por intermédio da aura do próprio enfermo. Nós vamos estimular a aura do próprio enfermo a fazer isso, porque nós vamos levar as diretrizes para que ele possa fazer isso. Então está lá na aura do próprio enfermo, nós vamos agir na sua aura e somando a nossa com a dele, vamos elevar os elementos, porque a aura do enfermo é assim, ela sai, é como se você olhasse para uma célula, a alma vital, por exemplo. Você percebe que ela está saindo da célula e ao mesmo tempo entrando na célula. André Luiz. Porque é um perpétuo círculo. Então você vai, por intermédio dessa aura, levar isso lá dentro e ao sair já houve a ressignificação do contexto. Também se poderia usar do bombardeamento controlado de elétrons, e que pode aliviar
ou reduzir no perispírito a carga morbosa do astral inferior. Só que o caso aqui ainda bombardeamento de elétrons, que nós criamos com o nosso pensar, porque com o instrumento terapêutico acadêmico, isso não será possível, salvo se o terapeuta, quem está fazendo, como nós falamos na homeopatia, estiver participando do mecanismo. Também se poderia usar de bombardeamento, como nós vimos com Joana de Ângeles, por nossos pensamentos, esse bombardeamento controlado de elétrons. Podia até fazer isso com a instrumentação física que temos, desde que a moral de quem está fazendo vai ajudar a levar. Porque o que é físico vai agir no físico, mas esses elétrons são psíquicos. O que pode aliviar ou reduzir no perispírito, que é psíquico e não físico, a carga morbosa do astral inferior, porque só vai mudar com elétrons criados moralmente ativados e espiritualmente potencializados para que isso possa acontecer. Mas o acúmulo kármico dessa energia primária agressiva só é definitivamente reduzido pelo concurso do próprio paciente. Ele fala que é possível fazer aquilo para o alívio, mas a solução vem do próprio paciente. Devido a se tratar de substância que é fortemente concentrada no campo das forças desintegradoras do mundo extrafísico. Mas o acúmulo, vamos ler aqui de carreirinha e passamos para lá. Também se poderia usar do bombardeamento controlado de elétrons, o que pode aliviar ou reduzir no perispírito a carga morbosa do astral inferior. Mas o acúmulo kármico dessa energia primária agressiva só é definitivamente reduzido, esse acúmulo, pelo concurso do próprio paciente, devido a se tratar de substância que é fortemente concentrada no campo das forças desintegradoras. Então, está lá no campo dessas forças desintegradoras do mundo extrafísico. Ativando isso, nós vimos lá na homeopatia, essa energia desintegradora, sutil, que chegará lá por intermédio da vibração do homeopata. E agora do próprio paciente fazendo isso. Então a energia, por intermédio da sua própria mudança, chegar lá nesse campo dessa energia desintegradora, que eu posso chegar lá com essa energia e desintegrar o que está desintegrando a minha própria matéria. Então, se eu não fizer isso, desintegrando aquela estrutura desintegradora por si mesma, porque ela é destruidora, ela vai desintegrar por meio da drenagem para o mundo físico. Então nós vamos chegar nesse mundo extrafísico, no modelo organizador biológico, no campo astral, que é perispiritual até o mental, fazendo esse processo de desintegração do morbo deletério, do elemental pervertido, recuperando, mudando a sua polaridade para que ele volte à origem da sua ação criadora e não mais destruidora. E com isso finalizamos mais esta aula. E aí, gostaram? Eu amei. Uma das mais belas aulas. Eu falei que a da homeopatia era mais bela, essa superou na nossa visão. Então há cenas dos próximos capítulos. Se tiver perguntas, façam e depois a gente pode criar programa de perguntas e respostas para ir tirando as dúvidas, ou no próximo programa, que será ao vivo e em cores, a gente pode, ao vivo ainda não, será gravado também, e lá no futuro, depois do dia 15, aí voltaremos até o final do mês a fazer ao vivo e em cores. Agora a parte 2, o que nos espera? Se vos fosse possível opinar por um tratamento não sensato no caso do câncer,
qual seria a vossa recomendação? Porque o sensato seria a mudança do paciente. Recomendaríamos que qualquer tratamento físico se socorresse das forças magnéticas, pois estas é que, no momento, serão mais capazes de atingir o elemental primário que nutre o terreno para o câncer. Por isso que nós falamos que aqueles elétrons, porque aqui é um elétron que foi pervertido, esse elemental primário. E é um elemental semelhante do meu mundo que eu estou enviando para lá. Não é o bombardeamento de elétron por instrumentos físicos. Então, conforme é costume entre alguns terapeutas orientais, submetidas as partes cancerosas ao tratamento de descargas magnéticas do polo sul do poderoso magneto, mas quem está operando o magneto é que vai fazer a diferença, à distância de 4 a 6 centímetros das partes afetadas e, no mínimo, de 2 horas para cada irradiação. Então, eu estou usando, quer seja o cristal, quer seja o magneto. Está ouvindo? Está assistindo, Marcela Lima? O que vai fazer a diferença é o campo vibracional de quem está com o magneto, ou com o cristal, ou seja lá com o instrumento que for. Então, haveria alguma probabilidade de estacionamento da proliferação neoplasmática. Somente estacionamento, mesmo você agindo com seu cristal, com seu magneto, com seu instrumento, somente a mudança do paciente vai resolver a situação de fato. E desde que o enfermo passe a cooperar mentalmente, trabalhando por sua incessante elevação espiritual, esse tratamento magnético ainda se torna bem mais eficiente nesse estacionamento da situação, mas a solução por conta do paciente. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.